Assim diz a palavra de Deus em João 4,50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos colocamos diante de Ti agora, Pai, para ouvir a Tua palavra. Não é a minha palavra, não é a palavra, Senhor, da Igreja Batista Moraxá, mas é a Tua preciosa e santa palavra, que traz, que produz em nós verdade, que produz em nós salvação, libertação e cura, como é neste caso, Senhor. Por isso, vem falar agora com cada um que aqui está, cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta noite. O Senhor é que marcou esta reunião, o Senhor que marcou este encontro, nós contigo e o Senhor conosco. Para que agora, Senhor, em adoração a Ti, em louvores a Ti, busquemos a Tua face e estarmos agora, Senhor, mais perto daquilo que o Senhor quer tratar, falar conosco. Que agora, Senhor, os nossos ouvidos estejam atentos à Tua palavra, atentos àquilo que o Senhor vai falar, em nome de Jesus. Me dá ousadia, intrepidez, capacitação para falar somente aquilo que o Senhor quiser, nada além e nada aquém do que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Por isso, Pai, eu agora anulo, cancelo, repreendo todo mal, todo espírito opressor, toda ação contrária, saia em nome de Jesus Cristo. Que somente a ação, poder do Teu Santo Espírito agindo em nós e através de nós, para Teu louvor, em nome de Jesus. Que hoje, Senhor Deus, vidas sejam curadas, vidas sejam libertas, vidas sejam transformadas, lares abençoados, em nome de Jesus Cristo, pois é no poder e na autoridade de Jesus Cristo que nós expulsamos todo mal de cada uma dessas vidas, de cada um desses lares, em nome de Jesus, e declaramos o Teu senhorio, a Tua plenitude sobre cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, para Teu louvor. Assim, Senhor, oramos, na plena certeza que o Senhor ouve, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém? Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. A palavra de Deus aqui nos trata a respeito da cura de um filho de um oficial de um rei. Não é um rei de Israel, um rei que cuidava da região ali da Galileia, onde Jesus estava. Só para nós situarmos, vamos acompanhar o texto anterior para entendermos melhor. Vamos lá do versículo 46, que diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, né? Jesus estava indo para lá. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então o oficial estava onde? Em Caná, na Galileia. O filho estava onde? Cafarnaum. É uma outra cidade, uma distância razoável. E ele estava sabendo que este filho estava doente. Aí continua o versículo 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então aqui a situação já agravou. Além de estar longe, a doença ou a enfermidade que ele tinha era para morte. Então o próprio pai aqui não tinha nenhuma expectativa da doença melhorar. Não era algo que poderia acontecer. Ele sabia que o filho estava ruim, bem doente. Aí continuando, versículo 48. Então Jesus lhe disse: se, porventura, não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Então ele falou: olha, precisa de sinais, de prodígios para que nós creiamos, para que nós entendemos tudo isso. E aí, no 49, ele diz:
rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E aí vem os 50 que nós lemos para dar início. Então ali mostra alguém que não era seguidor de Cristo. Era? Não. Ele ouviu falar daquilo que Jesus estava fazendo. Ele ouviu falar daquilo que ele poderia solucionar o problema, ele conduzir salvação, porque com certeza ali na região já havia sido comentado que Jesus estava curando, que Jesus já tinha feito algo ali em Caná, onde ele transformou a água em vinho, e que ele estava voltando da Judeia, aonde aconteceram algumas coisas. Então ele creu que este Jesus poderia curar o filho dele. E ele foi ter com ele. Como oficial, ele foi ter com ele, mas crendo naquilo que Jesus podia fazer para curar o filho dele. Então a palavra de hoje nos quer tratar a respeito exatamente disso. Fé e crer. As duas estão lado a lado, elas estão ali interligadas. Para ter fé eu preciso crer, e se eu creio eu tenho fé. Então Deus ele quer isso de nós. Como você vê que no versículo 48 ele diz: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E muitas vezes a pessoa que vem para a igreja, ela quer ver os sinais. Ela quer ver se realmente algo acontece para ela permanecer, para ela ficar, para saber que há a presença do Senhor. Muitas das vezes a pessoa vem, começa a frequentar a igreja para saber se há um momento de cura, se há algum momento de alguém testemunhar que houve uma mudança no seu casamento, na situação familiar, no seu trabalho, nas suas finanças. Porque os sinais mostram a presença e a ação do Senhor. Ele continua sendo Deus, Ele continua operando, mas isso de sinais na casa de Deus, nas nossas vidas, precisam acontecer para que aqueles que não creem venham crer. Amém? E Deus ele quer isso, Ele quer que essas coisas aconteçam. E nós, a igreja, um pouco antes da pandemia, e principalmente durante a pandemia, ela foi se reduzindo isso. Era alguns testemunhos, algumas situações, mas nós todos os dias ouvíamos a ação de Deus. Todos os dias tínhamos relato do que Deus estava fazendo. Pessoas que se estavam internando com Covid, com problemas de saúde, dali 1, 2, 3 dias elas estavam recuperadas e iam para casa. Temos o nosso exemplo do Márcio, do diácono, que ficou vários dias internados, o médico não deu expectativa nenhuma, e ele está aí hoje, firme e forte para a honra e glória do Senhor. Então o Senhor continua dando os seus sinais, continua operando em nosso meio, amém? Pastor, então o que acontece que eu não recebo, ou que isso não acontece comigo, ou com a minha casa, com a minha família? Eu tenho algo de errado em mim? Não. Deus, Ele tem o momento certo, a hora certa para tudo isso acontecer. Amém? Nós é que queremos, muitas das vezes, apressar. Queremos, entender e fazer a parte que é de Deus e não a nossa. Qual é a nossa? É crer, ter fé, ter esperança e prosperar, conceder, realizar aquilo que Deus quer em nome de Jesus. Então, crer na palavra de Deus e ter fé. Muitas vezes a nossa fé é provada para saber e reconhecer em quem nós cremos verdadeiramente. Se é porque eu venho à casa de Deus ou é a ação de Deus na minha vida. Porque muitos entendem isso. Acham que ao vir à casa de Deus, ou seja, à igreja, automaticamente eles já são abençoados. E não é bem assim. Eu tenho que vir à casa de Deus, mas eu tenho que crer que Deus está aqui,
que Deus vai falar comigo, que Deus vai curar, que Deus vai libertar, que Deus vai restaurar. É Ele que faz, no tempo dEle, no modo dEle, da ação dEle. Amém? Então eu posso vir para a igreja crendo que a igreja vai. Muitos por aí vão em igrejas que tem uma quantidade aí muito maior de pessoas e é chamativa principalmente para ações de cura, achando que ali é o local que vai acontecer e porque ali é o local. Mas se a pessoa for apenas por causa do local, ela pode o quê? Se frustrar e nada acontecer. Mas se ela for crendo que naquele local há ação, há os sinais, há os prodígios, as maravilhas de Deus operando, Deus vai fazer, vai operar mediante a sua fé. Porque ela não creu no local, na igreja, mas sim creu em Deus que estava ali operando naquele lugar. E Ele continua operando em nome de Jesus. Amém? Aí aqui dá 2 exemplos para vocês, para entendermos da nossa fé, como deve ser para crer naquilo que Deus tem para nós. A primeira, que Abraão creu na provisão de Deus para o holocausto. Quando Deus pediu o seu filho amado Isaque. Não é o Isaque, é o outro Isaque. Ele pediu Isaque como sacrifício a ele. Falou, tá bom, eu te dei o teu filho, agora me dá ele, me devolve ele no holocausto. Me faz ele no sacrifício. Mas ele, no seu íntimo, no seu entendimento, na sua caminhada com Deus, ele entendeu que Deus iria o quê? Providenciar algo no lugar do filho. Que Deus iria dar o cordeiro para fazer o sacrifício. Ele foi em alguma igreja? Não, não tinha igreja. Ele foi falar com algum pastor? Não. Ele simplesmente creu na provisão e na voz de Deus. Abra lá, Gênesis 22, 1 e 2. Não é à toa que ele é o pai da fé. Porque ele não tinha referência, não tinha palavra escrita, não tinha ninguém que pregasse para ele, ele simplesmente ouviu a voz de Deus. Gênesis 22, 1 e 2 diz assim: Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então ele ouviu isso e preparou todas as coisas e foi. Mas enquanto ele estava indo, em seu coração ele cria que Deus iria trazer a provisão, que iria tirar o filho dele e dar um cordeiro, algo para preparar. Imagina tudo isso acontecendo nos dias de hoje? Quem será que teria uma fé para fazer isso? Para entender e compreender isso e levar isso até o final. Quando chegou como a gente diz por aí, aos 48 do segundo tempo, que Deus já falou, pode parar. Já providenciei, eu entendi que você crê em mim, que você tem fé. Está ali o cordeiro, não faça nenhum mal à criança. Então Deus, Ele quer isso de nós, que nós tenhamos fé inabalável, fé verdadeira em nome de Jesus. O segundo exemplo é Josué, que creu que Deus lhe daria a cidade de Jericó. Muralhas enormes, sitiadas, cheio de homens armados, situações totalmente complicadas para ele. Mas ele falou, Deus pediu, eu vou fazer. Quem sou eu para duvidar daquilo que Deus tem? Eu sei o Deus que sirvo. Está lá em Josué, capítulo 6, versículos 2 e 3. Josué 6, 2 e 3, que diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois,
todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Você vê que Deus falou para ele que ele deu, ele já tinha entregue. Que não era para ele o quê? Se preocupar. Que o que ele precisava fazer era apenas reunir o povo, rodear a cidade durante o quê? 6 dias. O restante era com Deus. E assim foi. Teve partes, que nem o Gesiel falou, que ele teve que agir? Sim. No momento que as muralhas caíram, eles ficaram lá olhando. Não, tiveram que entrar e tiveram que tomar posse. Foi aonde que aí entrou a parte de Josué e de aqueles que estavam com ele. Mas a parte que cabia de Deus fazer, Deus fez. O impossível, ele fez, que era destruir aquelas muralhas para que eles tomassem posse da cidade. Então Deus, ele quer isso de nós, que a nossa fé seja desta maneira. Nós precisamos continuar crendo que Deus fará o melhor para cada um de nós, mesmo que a situação atual não seja aos nossos olhos como deveria ser. E isso eu creio que se eu perguntar aqui, todo mundo vai levantar a mão. A situação que você tem na sua casa, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, está de acordo com o que os seus olhos veem? Está ali de plena ação? Ou tem algo que você quer que mude? Com certeza tem. Não tem? Então, nossos olhos muitas vezes olham a situação e veem ela de uma forma. Mas Deus, ele já preparou e já planejou algo para aquilo mudar em nome de Jesus. Amém? E aí é onde entra a nossa fé. Pois com o coração crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. É onde Deus quer isso de nós. Que muitas vezes nós falamos, nós oramos, nós buscamos, mas não declaramos isso com o nosso coração. Falamos com a nossa boca, mas o nosso coração não crê naquilo que eu estou orando, não crê naquilo que eu estou pedindo, não crê naquilo que eu estou fazendo. Então Deus fala, espera aí, se o seu coração está dizendo que você não crê nesta oração que você está fazendo, então, como é que eu vou te atender? Há uma dúvida, há uma incerteza. Muitas vezes as pessoas vêm e falam, pastor, estou com uma dor aqui. Eu falei, não, você não está com uma dor. Você tinha uma dor. Aí a pessoa, é verdade, pastor, é ali, mas ela não crê naquilo. Ela crê que ela tem a dor. Ela crê que precisa sair daquela situação. Ela crê que precisa mudar. Mas no seu coração, ela não declara que Deus pode mudar, que Deus pode curar, que Deus pode retirar. E aí é onde a situação não avança, a bênção não acontece. Amém? Às vezes você está lá pertinho, falta só uns milímetros para você pegar a bênção que Deus já entregou para você. Não é que Ele vai entregar, Ele já entregou. Amém? O que demora para nós é nós tomarmos posse, recebermos ela para nós. Então, Deus quer isso de nós, em nome de Jesus, nesta noite. Crer também é comprometer-se. Eu preciso me comprometer, sabendo que Deus vai fazer. Como nós aqui muitas vezes falamos para vocês no culto de quinta das campanhas. É um comprometimento teu com Deus. De apresentar a Ele por X semanas ou X cultos que você vai estar aqui para que Ele cuide da sua casa, cuide das suas finanças, cuide da sua família, sei lá, qual a situação que você coloca, de repente nem é para você mesmo, às vezes para alguém próximo de você. É um compromisso de estar aqui, de apresentar, falar, Senhor, a minha parte eu estou fazendo, eu me comprometi, estou aqui. Eu estou crendo que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai curar, que o Senhor vai resgatar, que o Senhor vai trazer aquilo que eu preciso. E aí quando ele olha isso e vê que isso realmente está no seu coração, que isso é o desejo do seu coração,
Ele atua e faz para a glória do nome dele. Amém? Então precisamos entender que este comprometimento precisamos ter, eu e você. E esse comprometer é aguardar até que aconteça. Não pode haver o quê? Dúvida. Amém? Voltando lá para o texto inicial, que é onde mesmo? Josué? João? Pedro? João, né? João 4, 50 em diante. Aí diz assim, Jesus falou para ele, vai, teu filho vive. O que o homem fez? Ele o quê? Ele creu, somente no que Jesus tinha dito. E anteriormente ele não tinha pedido para Jesus descer lá com ele, ou seja, ir até a cidade com ele para orar, para impor as mãos, para fazer algo. Nesse momento ele não questionou. Ele falou, Jesus, o senhor não vai descer lá comigo? Ele duvidou? Não. Ele simplesmente ouviu o que Jesus falou para ele. Não, pode ir. Teu filho vive. Ele creu. Ele falou, tá bom, o senhor falou que está vivo, eu vou. E aí ele continua. E partiu. Ele não questionou, ele não ficou duvidando. Puxa vida, eu vim na igreja, o pastor falou para mim ir embora que a situação estava resolvida. Mas será que está mesmo? E agora? Eu vou, não vou, falo com ele de novo? Né? Não, o homem ali simplesmente olhou, Jesus falou, pode ir que ele está vivo. Não tem mais problema de saúde algum com ele. Pode ir. Ele virou as costas e foi. No versículo 51. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Não é isso que está escrito aí? Você vê, ele foi para lá, no caminho os servos já encontraram ele e falaram, olha, teu filho vive. Ele achava que ele não iria encontrar o filho vivo. No 52, então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Aí informaram, ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Você vê que aqui, então, ele já tinha percorrido um bom trecho até o encontro. Não foi ali em 5 minutos. Não, ele vai embora. Chegou ali na Anália Franco, encontraram ele e falaram que estava tudo certo. Não. Passou-se um bom período para que os servos o encontrassem e ele fosse informado. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Então, muitas vezes, irmãos, é em casa que nós precisamos ministrar. É em casa que a nossa fé precisa atuar. Os nossos filhos, esposa, marido, precisam ver esta fé em nós. Para que toda a casa seja abençoada. Para que toda a casa seja suprida. Então nós, homens, maridos, sacerdotes do lar, precisamos ter esta fé inabalável em Cristo, no Senhor. Para que a nossa esposa e os nossos filhos, os nossos netos, vejam isso acontecer. Eu não posso ter uma atitude aqui na igreja de fé, de verdade, chegar em casa e estar lá duvidando. Não, eu preciso ser o mesmo. Precisamos ser o mesmo. Amém? Porque Deus quer isso de nós. E esse homem, então, ele creu naquilo que Jesus fez. Viu que aquilo era verdade e ele foi em casa e toda a casa acabou crendo na ação dele. Aí, só finalizando 54, foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galileia. Amém? Então Deus quer isso de nós, a nossa ação, a nossa fé verdadeira, praticada, não a fé apenas dizer, eu tenho fé, eu acredito. Não, mas sim de tomar posse dela, de entender a verdade que ela tem para você em nome de Jesus. Amém? E você vai fazer isso nessa noite? Eu acho que não, né? Ninguém vai. Ninguém respondeu.
Você vai fazer isso nessa noite? Amém? Então se coloque em pé em nome de Jesus. Amém? A palavra hoje foi breve, rápida, porque agora é a nossa ação que vai trazer a solução. Amém? É o momento agora que você vai se apresentar o problema, a necessidade, a situação para Deus, crendo que Ele já resolveu. Amém? Amém? Então tá bom. Então nós vamos orar em nome de Jesus. E você agora fale com o Pai. Qual é a necessidade que te trouxe até aqui? Ah, pastor, nenhuma, só vim cultuar, adorar ao Senhor. Então, glória a Deus. Mas tenho certeza que algo você pode apresentar, ou alguém para o Senhor, que precisa ser curado, liberto, transformado, restaurado, precisa conhecer a Jesus. Este é o momento de nós crermos que a ação de Deus é poderosa para isso. E eu tenho certeza que cada um aqui tem pelo menos um motivo, talvez até mais do que isso, para orarmos e buscarmos diante do Senhor. Então, nesse primeiro momento, você vai apresentar isso diante de Deus. É a sua casa? É o seu trabalho? É a sua família? É você mesmo? É algo pessoal? Sua saúde? Saúde do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu tio, do seu vizinho? Não importa. O que importa é você crer que Deus está aqui e Ele vai fazer, para a honra e glória do nome dEle. Amém?